My wife was somehow waving to me. And that's the last I've seen of her. Bem-vindo ao Atmódia Brasil. E hoje nós vamos relembrar alguns dos atos mais cruéis e terríveis da história da humanidade. As pandemias e desastres naturais ficam de fora dessa lista. Massacre racial de Tulsa. Em 31 de maio e 1º de junho de 1921, uma multidão de supremacistas brancos invadiu o distrito de Greenwood, em Tulsa, a próspera comunidade afro-americana informalmente apelidada de Black Wall Street. It was a mecca. It was a huge success. Estima-se que entre 75 e 300 pessoas morreram. Muitas outras ficaram feridas e inúmeras casas e empresas foram destruídas. A tensão aumentou depois que um homem negro chamado Dick Rowland foi acusado de agredir uma mulher branca chamada Sarah Page. Sarah Page is manually operating the elevator. Something happens that caused the elevator to jerk or to lurch, and Dick Rowland bumped into Sarah Page. She began to scream. Dick Rowland, frightened, ran from the elevator. Relatos históricos sugerem que, após ouvir que uma multidão de brancos estava do lado de fora do tribunal, onde Rowland estava detido, um grupo de homens negros chegou para protegê-lo. Lá, um homem branco tentou desarmar um dos homens negros, e quando um tiro foi disparado, o caos se instalou. Between one of the black men in the small group and one of the white men in the larger group, and things sort of went south from that point. Isso se transformou em um dos piores incidentes de violência racial dos Estados Unidos. A destruição de Cartago. As 3 guerras púnicas entre Roma e Cartago incluíram intensas batalhas terrestres e marítimas. A Terceira Guerra Púnica terminou com o cerco de Cartago, que durou 3 anos, de 149 a 146 a.C. 1,000 men arrived on the shores of Carthage and the Romans set out their demands, which included the surrender of all armaments. Apesar das duras lutas, os romanos saíram vitoriosos sob o comando de Cipião Emiliano. Após a vitória, os romanos passaram 6 dias marchando de porta em porta, matando brutalmente os cartaginenses e incendiando a cidade. Over the next 6 days, the Romans systematically worked their way through Carthage, burning every house to the ground and killing anybody they came into contact with. No 7º dia, os 50.000 cidadãos restantes de Cartago foram vendidos como escravos e a cidade saqueada. Muitos boatos diziam que Emiliano teria até espalhado sal pelas ruínas, mas não há nenhuma prova histórica disso. True or not, though, Carthage was razed to the ground and its people almost entirely wiped out. Unidade 731. Saída direto de um dos piores pesadelos da humanidade. A Unidade 731 foi uma instalação japonesa de pesquisa biológica criada em 1936. While lying in bed at home or in hospital. Most of what they said was about the core parts of Unit 731. They needed a great deal of courage to discuss what they did. Projetado para aprimorar as capacidades de guerra biológica do Japão, ele atingiu os seus objetivos principalmente por meio de experimentação humana. At first, I refused to do it. But then they wouldn't allow me to eat. It was an order. Milhares de vítimas, desumanamente chamadas de toras, foram presas e expostas a doenças, armas e condições extremas antes de serem vivissecadas ou autopsiadas. Prisioneiras eram sistematicamente violentadas e forçadas a engravidar. Comunidades civis próximas também foram atacadas com pulgas infectadas. Não há registros de sobreviventes na Unidade 731. Muitos prisioneiros foram executados no fim da Segunda Guerra Mundial numa tentativa de esconder os crimes cometidos. Vários membros da unidade, incluindo o diretor Shiro Ishii, receberam imunidade ou clemência em troca das suas pesquisas e dados. I want to tell young people about my experience. I cannot hide the facts. A Grande Fome Chinesa é amplamente considerada a maior fome da história, uma onda implacável de fome que devastou a China e levou à morte de cerca de 15 a 55 milhões de pessoas. Em algumas províncias, quase 20% da população desapareceu. All my mother could do was gather weeds with my aunt. There wasn't enough grain. So we ate weeds. Embora desastres naturais como a enchente do Rio Amarelo em 1958 tenham contribuído, é amplamente aceito que a fome se deveu principalmente a políticas e decisões tomadas pelo homem. The output was 5 tons of grain, but 10 tons were reported.
Then the state would collect grain based on 10 tons. Em 1958, o presidente do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung, lançou a campanha do Grande Salto Adiante, com o objetivo de reinventar a sociedade chinesa. Suas políticas agrícolas e a campanha das 4 pragas reduziram drasticamente a produção do país, um problema agravado pelo fato de muitos agricultores terem sido obrigados a trabalhar na fabricação de ferro e aço. People collected walks, pots, bed frames and tools. Anything made of iron or steel. A fome e as suas consequências também foram marcadas por escândalos, corrupção e tentativas de encobrimento. We protected them and saved their lives. Now we provide them with food and clothing. They have full stomachs, and still they come to cheat us. Don't they have a conscience? As Cruzadas. A batalha pelo domínio religioso perdura desde que a humanidade tem religião. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que durante as Cruzadas. It was primarily designed to meet the needs of the papacy, and it contained a brilliantly conceived hook. The coming expedition would target the greatest pilgrim destination in the Christian world, the holy city of Jerusalem, which lay in the hands of Islam. De 1095 a 1291, milhares de cristãos europeus partiram para reconquistar a Terra Santa, todos sob o patrocínio, apoio ou liderança da Igreja Católica. Created an anti-Islamic onslaught peppered with propaganda. As cruzadas aumentaram significativamente a popularidade da Igreja, mas deixaram um rastro de destruição. Jerusalém foi saqueada e invadida diversas vezes, e judeus, muçulmanos e cristãos foram mortos em massa. Embora os números variem, estima-se que cerca de 9 milhões de pessoas tenham sido mortas em decorrência das cruzadas. What becomes of us? The world will decide. The world always decides. O genocídio armênio. Em meados da década de 1910, o Império Otomano estava extremamente preocupado com a potencial independência da Armênia e a anexação da Anatólia pela Rússia. A solução encontrada foi eliminar os armênios. De 1915 a 1917, muitos armênios foram presos durante a noite ou executados. O Comitê de União e Progresso do Império também iniciou uma campanha em massa de deportação, enviando a população armênia para o deserto da Síria. Essas chamadas Marchas da Morte teriam matado cerca de 1 milhão de armênios. Centenas de milhares, principalmente mulheres e crianças, foram poupados, mas sofreram islamização forçada, escravidão, exploração e abusos. O genocídio armênio foi tão cruel que teria servido até de inspiração para os nazistas. Holodomor, os primeiros relatos de fome em massa e desnutrição na República Socialista Soviética da Ucrânia surgiram em janeiro de 1933, na cidade de Uman. But in Ukraine, it became known as the Holodomor, a term meaning death by starvation. Não demorou muito para que relatos semelhantes começassem a surgir de outras províncias e cidades da região. As políticas soviéticas de agricultura coletiva, aumento da exportação de grãos, requisições de alimentos e relatos de discriminação étnica levaram de 3 a 5 milhões de pessoas à morte por inanição. In 1931, Stalin deliberately set quotas for grain production that were far beyond the capacity of farmers across the Soviet Union. When farmers failed to meet those quotas, Stalin's men swept their farms to confiscate all the grain they could find. Ainda há dúvidas se essa fome deve ser considerada um genocídio, mas o governo ucraniano tem pressionado ativamente por esse reconhecimento. Stalin's oppressive collection policy created a famine that started spreading in grain-producing regions across the Soviet Union. As vítimas do Holodomor são lembradas regularmente na Ucrânia e em vários outros países ao redor do mundo. O comércio transatlântico de escravos. Por mais de 300 anos, cerca de 12,5 milhões de africanos foram transportados através do Atlântico das suas terras natais para diversas colônias nas Américas. By the turn of the 18th century, European merchants were building vessels capable of transporting hundreds of enslaved people per journey. Eles estavam destinados a uma vida de escravidão, trabalhando em plantações, minas e campos para enriquecer os colonos europeus. A viagem, que durava meses, estava longe de ser tranquila. Once moved below deck,
enslaved people would find themselves stuffed into compartments with ceilings as low as 4.5 feet, where they would spend most of their voyage. Os africanos escravizados eram amontoados em navios projetados para transportar o maior número de pessoas possível, sem qualquer consideração por humanidade, segurança ou conforto. Doenças eram comuns e tortura e abusos sexuais aconteciam regularmente. The true extent of the horrors of the Middle Passage came to light in a 1783 court trial over the slave ship Zong. Acredita-se que cerca de 2 milhões de africanos morreram nessas viagens. O comércio transatlântico de escravos terminou no século XIX, mas o seu legado continua repercutindo até os dias de hoje. A Trilha das Lágrimas. De 1830 a 1850, mais de 60 mil membros das tribos Choctaw, Seminole, Chickasaw, Cherokee e Muskogee foram deslocados à força das suas terras ancestrais. Under force of arms, they were rounded up and herded into wooden cattle pens to await the journey west. Eles foram enviados para novas terras a oeste do Mississippi, em deslocamentos muitas vezes conduzidos pelo Exército dos Estados Unidos ou por milícias estaduais. Doenças e fomes eram comuns, já que os nativos americanos viajavam sob condições climáticas severas e com pouquíssimos suprimentos. In the summer months, faced intense heat and diseases. Those who traveled during the winter months, they suffered through sickness, starvation, freezing cold temperatures, and frostbite. Dezenas de milhares morreram no que mais tarde ficou conhecido como um caminho de lágrimas e morte. Para os que sobreviveram, deixar as suas terras significou, muitas vezes, perder a ligação com parte da sua história e de suas tradições. So, when did you learn about the Trail of Tears? How old were you? High school, probably. Mm-hmm. I would have been 13, 14 years old. Yeah. Do you remember what your reaction was? Shameful. I was ashamed that it had happened to us that way. Essa remoção dos nativos americanos já foi descrita tanto como um genocídio quanto como um ato de limpeza étnica. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Holocausto. A perseguição aos judeus se intensificou rapidamente na Alemanha dos anos 1930, quando os nazistas aprovaram milhares de leis para excluir os judeus alemães de todos os aspectos da sociedade. This sense of isolation that came upon us after 1933, gradual and increasing. It also affected us psychologically. Em 1939, o seu objetivo final ficou claro: eliminar os judeus não apenas na Alemanha, mas em toda a Europa. Multidões foram obrigadas a viver em guetos, submetidas a trabalhos forçados, forçadas a fugir ou simplesmente mortas. Os nazistas criaram inúmeros campos de concentração e extermínio, que abrigaram mais de 1 milhão de prisioneiros em condições extremamente desumanas. Transports were coming in every day. People with all kinds of different languages. Hungarian, Poles, Czechoslovakian, from Holland, from France, from Belgium, from Germany, from Italy, Russians, they were from everywhere. A maioria desses prisioneiros não sobreviveu, sendo mortas nas câmaras de gás ou por doenças, fome e execuções. It took a long time until I started to realize that we are condemned to die. O Holocausto continua sendo um dos momentos mais brutais da história, o genocídio mais conhecido do mundo e um lembrete sombrio da capacidade humana para o mal e a crueldade. E você, que outros momentos cruéis e horríveis da história da humanidade acha que poderiam estar nessa lista? Conta pra gente aí nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmódio Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.